Olá, primeiros anos! Bem-vindo à nossa terceira videoaula e nela nós vamos tratar da literatura na Idade Média e vamos falar um pouquinho sobre o conto. Na semana 4, nós vamos tratar, como eu já disse, de literatura na Idade Média e o conto. O objetivo é conhecer a literatura em prosa durante o trovadorismo e compreender as diferentes possibilidades narrativas do conto. Essas são as 5 obras que vocês devem ler e todas elas estão disponibilizadas lá no link Conto da sala. Então, se você pulou direto para a videoaula, retorne lá e faça a leitura. E atenção, quando vocês estiverem lendo, tentem retomar aqueles conceitos da aula de narrativa. O narrador, que tipo de narrador é esse? Autodiegético? Está contando a própria história? É homodiegético? Está contando uma história do qual ele faz parte, mas ele não é personagem principal? Heterodiegético? Ele está contando a história de outra pessoa? E quando ele faz isso, como ele faz? Observa, por exemplo, a diferença do narrador do Entre as Folhas do Verdió, da Marina Colasanti, e o narrador de Tchau, da Lígia Fagundes Telles. Você vai perceber que são narradores bem diferentes, apesar dos dois serem narradores heterodiegéticos. E observem também se tem digressões, se tem flashbacks, se o foco narrativo é múltiplo, tem várias pessoas contando ou tem uma só. Se a sequência, quando acontecem sequências descritivas, por que acontece essa sequência? Lá no Tchau, por exemplo, da Lígia Fagundes Telles, tem uma hora que a menina está pintando. Se vocês já leram, vocês vão lembrar. E é um momento que vai aumentando a tensão, e conforme aumenta a tensão, a narradora vai falando o que a menina está fazendo com o lápis. Observe como a descrição do movimento da menina auxilia na compreensão total da história. Olhem como, em Coração Delator, essa ambiguidade do coração batendo deixa o conto mais expressivo. É sobrenatural esse coração? Ele está ouvindo mesmo? Ou é a culpa? O que está acontecendo ali? Leiam um texto que eu acho que vocês vão gostar bastante. E, principalmente, o discurso direto, que foi uma coisa que eu pedi no conto de vocês. Observem como se dá. Em Tchau, e no romantismo, no conto romantismo, a quantidade de discursos diretos, ela aumenta, ela acelera o tempo, ela caracteriza as personagens. Em Tchau, a gente conhece a mãe pelo que a mãe fala na segunda cena. Em romantismo, a gente conhece o rapaz pelo que ele fala também. Não há uma descrição do narrador sobre ele. Há, no diálogo do pai e dele, há descrições da personalidade dele que vai fazendo com que a gente conheça ele. E é por isso que o conto acaba se tornando engraçado. E em seguida, eu coloquei aqui para vocês um texto sobre a prosa no trovadorismo. A prosa no trovadorismo, ela vai ser uma área literária um pouco menor, menos estudada, porque os textos são muito mais ligados aos hábitos culturais, então são registros históricos e linguísticos muito bons, mas como literatura o valor dela é menor, a não ser as novelas de cavalaria, que são novelas que são textos muito populares, que as pessoas faziam a leitura durante todo o tempo. Então é bem importante que vocês conheçam pelo menos o que foi a prosa. E para quem não sabe o que é prosa, ou não sabe diferenciar o que é a prosa da poesia, aqui no texto está dizendo. Então leia com atenção, ok? E nós temos a definição de 3 tipos de prosa que aconteceram durante a Idade Média, no período do trovadorismo, que são os cronicões, as hagiografias e os livros de linhagem. Leiam a definição aqui, tá? E falo um pouquinho da novela de cavalaria. Mas esse vídeo não é para explicar o que vocês já vão ler, porque eu acredito que vocês consigam fazer a leitura e compreensão do texto. Se tiverem dificuldade, entrem em contato comigo, para que a gente possa marcar uma hora, tá ok?
Geralmente, às segundas-feiras, a 1h da tarde, que seria o nosso horário de aula, eu estou disponível. É só você me dar um oi que a gente corre lá para o Meet e eu explico tudinho para vocês. Mas essa videoaula é principalmente para lembrá-los de que vocês precisam me enviar a versão número 3, da semana 3, perdão, a versão da semana 3 do conto de vocês, para que eu faça uma leitura, devolva e vocês me entreguem a revisão, porque essa é a nossa maior nota do trimestre, vale 12 pontos. Quem não entregou ainda vai ter que entregar lá na semana 3 primeiro. Eu vou alterar a data para que vocês possam entregar. Eu vou fazer a leitura, vou devolver para vocês. Façam isso assim que possível, ok? E para contar uma história para vocês, aqui nessa versão que eu vou contar, a história chama-se Sir Gawain e a Dama Abominável. Eu decidi contar essa história para vocês porque durante a Idade Média era muito comum que as histórias passassem assim, através da oralidade. Primeiro, elas apareciam como poemas épicos, como lais, como jograis. Depois elas se estabilizaram como contos. E aí ia contando de um lugar para outro, alguém mudava um pouquinho a história, então é comum que vocês encontrem outras versões, algumas coisinhas diferentes, tem uns toques que sou eu que dou na história também, e eu espero que vocês gostem, ok? Assim como Entre as Folhas do Verdeó, essa história começa num dia de caçada. Arthur tinha saído junto com alguns cavaleiros e seu sobrinho, Sir Gawain, para caçar na floresta, quando de repente, quando ele se afastou um pouco mais, o cavalo dele disparou e foi se embrenhando num lado da floresta que ele pouco conhecia, que ele ainda não havia explorado. E o cavalo foi batendo nos galhos e por mais que ele tentasse controlar o cavalo parecia estar sendo guiado por uma força estranha, quando de repente, num determinado momento, ele foi jogado do cavalo e caiu de cara no chão. Antes que ele pudesse respirar e se levantar, ele sentiu a ponta de uma espada nas suas costas. E alguém falou para ele: Arthur, dê as suas últimas palavras. E Arthur, com o rosto no chão, levantou o suficiente para que a sua voz soasse e disse: Você não é um cavaleiro. Essas são minhas últimas palavras. Você não é um cavaleiro. Você não tem honra, porque não se mata um homem deitado, caído no chão. Naquele momento, o cavaleiro que empunhava a espada nas costas do Arthur deu uma risada, embanhou novamente a espada e falou: Tudo bem então, eu vou te dar a chance de você se defender, mas não será com as espadas. Você tem 1 ano e 1 dia para retornar neste mesmo lugar e me trazer a resposta para uma pergunta. Se você acertar, poderá ir livre. Mas se você errar, você vai voltar para essa posição. Eu voltarei para minha posição inicial e eu vou terminar o que eu comecei. Arthur não tinha outra escolha, tinha que aceitar o desafio. Então ele falou: tudo bem, uma pergunta, tudo bem. E o homem perguntou para ele: o que toda mulher mais quer no mundo? É essa a resposta. O que toda mulher mais quer no mundo. Arthur olhou para cima para ver aquele cavaleiro e percebeu que era uma pessoa descomunal, muito grande, e havia um brilho estranho em torno dele, e em seguida esse cavaleiro sumiu. E o Arthur levantou-se, limpou-se um pouco, subiu no cavalo e foi retornando pela estrada. Mais um pouquinho para frente, ele encontrou Sir Gawain, que era o sobrinho dele. E o Gawain, muito preocupado, falou: nossa tio, você sumiu de repente, o que aconteceu? E o Gawain explicou tudo o que tinha acontecido para ele, falou assim: olha, não quero que conte para ninguém, né? Mas e eu devo conseguir a resposta para isso? Afinal de contas, temos 1 ano. E o Gawain falou: claro, é fácil, né? Todo mundo sabe o que a mulher quer, não é? E eles passaram a perguntar, a procurar. E durante 1 ano eles rodaram por todo o reino perguntando a todas as pessoas, homens, crianças, mulheres, o que toda mulher mais quer no mundo. E as respostas foram várias.
Tinha mulheres que o que mais queria no mundo era amor, e outras que o que mais queria no mundo é que o marido morresse logo. Tinha mulheres que o que mais queriam no mundo era ter filhos. Tinha mulheres que o que mais queria do mundo era nunca precisar ter filhos. Tinha mulheres que queriam dinheiro, joias, propriedades grandes. Tinha mulheres que largaria tudo isso para viver no conforto de um convento, dando toda a sua alma apenas a Deus. Então, para cada pessoa que eles perguntavam, havia uma resposta diferente. E no final de um ano, o pergaminho já era gigantesco. E Arthur, meio resignado, sabendo que nenhuma daquelas respostas contentaria aquele estranho cavalheiro, foi voltando para a floresta, e Gawain foi junto com ele até um determinado lugar, porque a promessa é que ele voltaria sozinho. Quando estavam se aproximando do lugar onde o cavalo do Arthur disparou naquela vez, eles encontraram uma mulher. Se é que podia chamar aquilo de mulher. Primeiro, porque ela era uma mulher velha. Só que ela só não era uma mulher velha. Ela era uma mulher tão velha, tão velha, tão velha, que em cada ruga dela parecia caber uma moeda inteira. E se fosse só isso, tudo bem. Mas ela usava uma capa fedida por cima dela, que nem os passarinhos conseguiam sobrevoá-la. Parecia que ela carregava um animal morto, ou pelo menos a pele de um. E se fosse só isso, tudo bem. Mas além disso, ela tinha só 2 dentes, um meio verde e outro meio azulado, no qual, por ser muito grande, não conseguia fechar e colocar ele direito dentro da boca. E se fosse só isso, tudo bem. Mas além disso, ela tinha uma risada sinistra que parecia 2 ferros se batendo. E se fosse só isso, tudo bem. Mas além de tudo, ela era tão corcunda, tão corcunda, tão corcunda, que parecia que a cabeça dela nascia no meio da barriga. E se fosse só isso, tudo bem. Mas além de tudo, ela era simpática. E riu pro Arthur e falou: Arthur, caminhando para a morte. Na mesma hora, Sir Gawain ficou muito bravo e falou: Vaza, vaza, bruxa velha, saia da frente do caminho. Ele era um homem muito gentil, mas estava numa situação bem limite. Arthur, que era sempre muito sábio, falou: Não, Gawain, não é assim. Você já perguntou para ela o que toda mulher mais quer no mundo? Ela parece ter experiência. E o Gawain falou: É verdade, perdão. Senhora pode me dizer o que toda mulher mais quer no mundo? E ela olhou para ele e falou: Posso. Mas agora, nervosinho, eu só digo se você aceitar casar comigo. Arthur, na mesma hora, disse: Não há necessidade, nós já temos respostas demais. E o Gawain, percebendo que aquela situação era muito estranha, falou: Não posso deixar com que a minha falta de jeito, com que a minha grosseria coloque em risco a vida do meu tio. Senhora, se a sua resposta estiver correta, eu caso com você. E o Arthur, ainda meio desesperado, falando que não precisava, mas Sir Gawain fez questão e ela disse para ele o que toda mulher mais queria no mundo. O Arthur seguiu viagem sozinho e Gawain ficou ali esperando por perto, não muito perto, da Dona Ragnell. Que era o nome dela, inclusive, não contei para vocês, né? Mas pertinho da Dona Ragnell. O Arthur chegou no lugar e lá estava o homem esperando ele. Realmente, Arthur, você tem muita honra. Retornou para cumprir o seu desígnio. Então, o que a mulher mais quer no mundo? O que toda mulher mais quer no mundo? Arthur, que tinha colocado a resposta da Dona Ragnell lá no fundo, começou. Toda mulher quer dinheiro. Não é isso.
Toda mulher quer filhos. Não, não é isso. Toda mulher quer amor. Não, não é isso. Toda mulher... E ele deu todas as respostas, uma a uma, até que chegou na resposta da dona Ragnell. E era a resposta correta. O homem virou e falou: maldito seja. Somente a minha irmã conhecia essa resposta. Aquela traidora virou as costas e sumiu no meio da floresta novamente. E Arthur saiu voltando. Encontrou Sir Gawain, disse que a resposta estava correta e Gawain teve que colocar Dona Ragnell no cavalo e seguir de volta a Camelot, o reino de Arthur. Quando chegou e todos souberam daquela história e do proeminente casamento de Gawain, todos choravam. As mulheres de tristeza, os homens de dó mesmo. Arthur ainda tentou conversar com Dona Ragnell, falando: olha, você pode viver aqui com todo luxo, com tudo que você quiser, precisa mesmo que seja um casamento, Dona Ragnell? Sim. Então vamos fazer na capela particular, Dona Ragnell? Não. Ela queria na catedral, que todos presenciassem o seu casamento. E assim foi feito. No começo da manhã, no dia seguinte, Dona Ragnell entrou com vários véus, parecia um bolo de aniversário colorido, e as mulheres continuavam chorando, e os homens continuavam quase com ânsia de vômito, lembrando no que tinha debaixo de todo aquele véu. E depois que a cerimônia foi feita, juntaram-se para um almoço, mas ninguém conseguiu comer. Dona Ragnell, feliz, mastigava com seus 2 dentes uma coxa de pernil desse tamanho e tomava o vinho, e o vinho escorria pelos aqueles lados da boca dela, e ela mastigava e sorria para o noivo, e as pessoas todas já começaram de novo a passar mal na mesa, e ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Sir Gawain levantou-se. Minha senhora, quando estiver pronta para se recolher, Dona Ragnell terminou o vinho, levantou-se, olhou para o esposo. Vamos para a alcova. A alcova era quarto, tá, gente? As mulheres retornaram a chorar. Os homens voltaram a sentir enjoo. E Gawain silenciou todos eles com um olhar só. No olhar dizia: respeitem a minha esposa. E saiu, Dona Ragnell andando à frente e o Gawain andando um passo atrás dela, mostrando a devoção de um esposo para sua esposa. Dona Ragnell entrou no quarto, Gawain esperou do lado de fora, aguardando um pouco para que ela pudesse fazer a toilette dela. E quando ele abriu a porta, ele viu uma luz fantástica que rodeava uma mulher, ainda nas roupas de Dona Ragnell, mas agora uma mulher espetacular, uma mulher lindíssima, que olhava para ele sorrindo. Bendito seja, Sir Gawain, eu fiz a escolha certa. Você, honrando seu compromisso e agindo com dignidade, quebrou parte do meu feitiço. E agora, você pode escolher. Você quer que eu seja essa Dona Ragnell de dia e aquela Dona Ragnell à noite? Ou você quer esta Dona Ragnell à noite e aquela Ragnell de dia? Gawain, na mesma hora, pensou. Parou, olhou para ela e disse: não, eu não posso escolher. Eu sei que o que toda mulher mais quer no mundo é poder fazer as próprias escolhas da própria vida. Quem tem que dar essa resposta é você. E nesse momento, a luz se tornou mais intensa, o sorriso dela se tornou ainda maior.
Bendito, Gauim, bendito. Você agora quebrou o restante do meu feitiço, e eu escolho ser esta Ragnell para você todos os dias de nossas vidas. E dizem que não houve casamento mais feliz. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Sir Gawain e a Dona Ragnell. Imagino que vocês tenham reconhecido aí, por exemplo, a história do Shrek com a Fiona, um monstro de dia, uma princesa, aliás, uma princesa de dia, um monstro à noite. Essas histórias, elas estão no imaginário popular e elas são revistas, revisitadas todo o tempo por todas as literaturas. Então, são histórias muito importantes de vocês conhecerem, até porque vocês vão perceber depois que essas histórias, elas aparecem em vários outros lugares. Vocês vão reconhecer partes delas nos filmes, vocês vão reconhecer partes delas em outros livros, né? Elas são parte da cultura mundial. Então é importante que vocês conheçam. E eu soube que tem uma outra história do Gawain, que é o Gawain e o Cavaleiro Verde. Em algumas versões é o Arthur e o Cavaleiro Verde, mas o que eu conheço é o Gawain, que vai sair no cinema logo logo. Eu acho que vocês vão curtir ler a história primeiro e depois assistir. Se não acharem a história para ler, vocês me avisam que eu conto ela para vocês, tá bom? Tchau, gente, um abraço, boa semana e aguardo vocês na próxima aula. Porém, tem uma coisa, talvez na próxima aula, porque vai haver uma reorganização no núcleo de letras e vocês podem seguir com a professora Maria Ângela. Talvez na finalização do primeiro trimestre agora, início do segundo, haja mudança de professor. Então, não deixem de entregar os conteúdos, as atividades, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.